Olá pessoal, bem-vindos ao canal Português à Mesa. Hoje, o tópico de nossa aula vai ser sobre figuras de linguagem, uma parte da gramática chamada estilística, em que os autores, atores, poetas, escritores, as pessoas em geral, o artista, eles usam essas figuras para poder passar sua mensagem para o mundo. E nós vamos fazer uma análise de algumas figuras para que você conheça como funciona tudo isso. Espero que você consiga entender bem e nós vamos fazer isso agora. Eu espero vocês ali na aula comigo. Vamos aprender figuras de linguagem. Nesse nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as seguintes figuras de linguagem. As figuras de palavra são elas: a comparação, a metáfora, a catacrese, a metonímia, a antonomásia e a sinestesia. Conhece todas? Não? Então vamos aprender. Nós sabemos muito bem que todas essas figuras são muito usadas no dia a dia e às vezes você nem se incomoda com o nome que se dá para essas figuras. Não se esqueça, antes de passarmos a nossa aula, você lembra o que significa sentido conotativo? Não? Sentido conotativo é o sentido em que não se pode ler as frases ou as orações ao pé da letra. Não se traduz ao pé da letra. Nós vamos ter que interpretar o que os escritores, autores, artistas comentam. E é isso que você vai fazer agora. Então lembre-se, porque o sentido denotativo, sim, ele é pé da letra. Conotativo é o sentido subjetivo, aquele sentido que nós precisamos interpretar. Vamos começar a falar sobre a proposta da comparação. O próprio nome já diz. Você vai comparar itens usando conectores explícitos, comparativos explícitos. Por exemplo, e flutuou no ar como se fosse um príncipe. Aqui está. Olha aqui, o comparativo explícito, você precisa explicitar. E se acabou no chão, feito um pacote bêbado, outro comparativo explícito. Eu espero que tenha ficado claro para você. Não se confunda, vamos ler mais um caso. E há poetas que são artistas e trabalham nos seus versos, como um carpinteiro nas tábuas. Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa. O que é que nós vimos? Cuidado com a comparação. Você precisa ter o elemento explícito e os verbos também vão nos levar a entender que estamos comparando. Essa é muito fácil de se perceber. Porque a metáfora também é uma comparação, mas nós chamamos de comparação ideológica. Seria por semelhanças. E nós construímos as orações de uma maneira diferente da comparação. Por exemplo, sua boca e o cadeado. Não tem nada a ver boca com cadeado, mas eu posso construir uma ideia trazendo para você a proposta. Por exemplo, sua boca é um cadeado. E também uma dica que eu posso te dar. O verbo de ligação, ele é muito bem-vindo na construção metafórica. Porque quando você constrói, você coloca um predicativo, que seria a característica dessa boca. Cadeado é aquilo que tranca, é aquilo que fecha. Aqui no sentido, se sua boca é um cadeado, é porque a pessoa não vai contar nada. É isso que nós precisamos pensar. A metáfora funciona dessa forma. Veja, a metáfora também pode ser entendida como uma comparação abreviada, em que o nexo comparativo não está expresso, mas subentendido. Foi isso que eu te disse, é diferente da comparação. Por exemplo, o tempo é uma cadeira ao sol e nada mais. Quer dizer, ao verbo de ligação novamente, o tempo e a cadeira. O tempo é uma cadeira ao sol. Quer dizer, isso fica ali, vai passando, a coisa vai ficando. Enfim, são ideias que as pessoas nos propõem. Por exemplo, meu cartão de crédito é uma navalha. Olha o que o Cazuza quis dizer. Cartão de crédito é um bem que você tem com um dinheiro emprestado, mas navalha pode ser uma arma. Quer dizer que quem possui crédito é uma pessoa que pode usar, não é? Isso como se fosse uma arma.
E é assim que funciona. Por exemplo, quer continuar a respirar? Comece a preservar. E aqui também vemos a bandeira do Brasil cortada com a parte verde, simbolizando uma proposta relativa ao verde, às matas, neste caso, ok? Porque é uma comparação, é uma proposta ideológica, a metáfora. Ficou claro para você? Vamos agora falar da catacrese? A catacrese é uma outra figura também muito usada, mas ela é muito simples, porque ela é uma comparação com uma proposta que já foi fossilizada em nosso vocabulário. Por exemplo, vamos ler, é uma espécie de metáfora, sim, em que se emprega uma palavra no sentido figurado por hábito ou esquecimento da sua etimologia. Por exemplo, vamos pegar aqui, ninguém coça as costas da cadeira. Sim, nós temos costas que seriam os nossos dorsos, mas a cadeira também tem costas. Ninguém chupa a manga. A manga fruta? Não, a manga da camisa. Veja que interessante. Outra coisa, tem asa, porém não voa. A xícara, a asa da xícara. E o piano? O piano jamais abana a cauda, porque nós temos cauda, mas cauda seria de animais. E aqui no caso, o piano quer dizer palavras que fossilizam e entram para a nossa vida. Por exemplo, batata da perna, o leito do rio, o pé da montanha, asas do vento e assim por diante. Ficou claro para você? Alguns exemplos na tela de catacrese. Mais uns exemplos? A maçã do rosto. A sua franja do tapete? Não, a franja do seu cabelo. E assim por diante. Entendeu? Agora, vamos trabalhar juntos para que você entenda a metonímia. É uma outra comparação, mas é uma comparação bem diferente. Porque quando vemos, você vai usar uma palavra que tenha algo relacionado àquilo que você apresenta. É o emprego de um nome por outro, em virtude de haver entre eles algum relacionamento, alguma ideia. Por exemplo, a metonímia pode ser vivo do meu trabalho. Trabalho aqui seria o quê? Eu vivo do meu alimento. Aqui é a causa pelo efeito. Aquele poeta bebeu a morte. A morte seria o veneno, mas ele disse o quê? A causa, o efeito pela causa. Veja como funciona a metonímia. Outros casos. Os microfones corriam no gramado, que seriam os repórteres. Seria o instrumento pelo usuário. Leio Drummond. É muito comum nós falarmos isso. Eu estou lendo Drummond, o nosso poeta, o autor pela obra. Olha, bebeu uma xícara de café, bebeu a xícara ou bebeu o conteúdo da xícara? Seria o continente pelo conteúdo. A coroa foi disputada pelos irmãos. A coroa que indica poder seria o símbolo pelo simbolizado. E olha que interessante esse de Vicente de Carvalho. E as mães, a agonizar de fome e de cansaço, levam com o coração, veja, o coração representando o sentimento, mais do que com os braços dos filhos pequeninos. Seria o concreto pelo abstrato. Coração concreto, abstrato é o sentimento. E aqui, um dia a virtude vencerá. A virtude vencerá. A virtude seria os virtuosos, é o abstrato pelo concreto. Corria o champanhe, gargalhava-se a pândega e avante. Corria o champanhe o que é? Um vinho, olha aqui, da França, não é? Que seria o lugar de produção. Muito legal. Gutenberg possibilitou a difusão do conhecimento. Foi o inventor da imprensa, o inventor pelo invento. Você percebeu como funciona a metonímia? Você utiliza uma palavra indicando a proposta que ela representa. Mas também existe um tipo de metonímia que é uma variante, chamada sinédoque. Por exemplo, falta-me um teto. A pessoa não está só sem o teto, ela está sem a casa toda. Mas aqui nós usamos a parte, que é o teto, valendo pelo todo casa. Você lembra? Sinédoque pode ser metonímia também. A sinédoque também pode significar essa proposta. Ele morava na rua, senador Eusébio. A rua pode ser muito grande, mas aqui no caso seria um todo pela parte. Você mora numa parte desse todo, que interessante, não é? Também um tipo de sinédoque. Esses são muito famosos. A parte pelo todo e o todo pela parte. Este outro, deram agora 6 horas nos bronzes, quer dizer, nos sinos, o material pelo objeto. Outro tipo de sinédoque também muito conhecida. No Brasil, convencionou-se que o carioca e o baiano... Por que carioca e baiano? Não é? Quer dizer, todos... Seria o singular pelo plural, todo mundo. E na calada da noite,
Revelou-se um Judas, quer dizer, um traidor. Olha isso. Que interessante, o nome próprio pelo comum. Judas, traidor. E aqui, a Brahma, o Nescau, Gillette, a marca pelo produto. Para mim, um dos mais famosos é esse. Quando nós usamos as marcas querendo indicar os produtos. Você ficou agora com um conhecimento mais apurado sobre metonímia e sinédoque. E para terminarmos o nosso vídeo, a antonomásia, nada mais que uma característica, um feito de uma pessoa notória que leva como se fosse um codinome, como se fosse um apelido, digamos assim. Por exemplo, o príncipe dos poetas. Quem seria? Olavo Bilac notabilizou-se por suas atividades cívicas. Nós podemos usar. O Boca do Inferno, tão famoso, Gregório de Matos Guerra, o autor barroco, satirizou costumes e princípios. E mais exemplos. Por exemplo, o poeta dos escravos, Castro Alves, o Lampião, Virgulino Ferreira, Pelé, Edson Arantes, o Corso, Napoleão Bonaparte e tantos outros conhecidos da nossa vida. Era isso que eu gostaria de te apresentar neste vídeo e espero poder ter te ajudado. No próximo, você fará os exercícios online comigo para treinar todas essas figuras e se sair bem em seus conhecimentos, nas suas provas e também para aprender um pouco mais sobre a nossa língua portuguesa. Um grande abraço e muito obrigado pela sua atenção. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixe aí o seu like, participe, passe-nos informações sobre o que você gostaria de discutir conosco, pergunte-nos e inscreva-se. Isso é muito importante para engajarmos o nosso canal. Um grande abraço e nós nos veremos em nosso próximo vídeo. Até logo, até mais!